Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Casa Cash, o podcast da administradora Casa. Sou Daniel Narra, CEO da administradora, e hoje estamos aqui com dois convidados para lá de especiais, né, Pedro? É isso aí, esses dois aí são as lendas, né? Lendas da administração do condomínio, né? É isso aí. Então, passo a palavra para vocês, cada um se apresenta. Alexandre, estou nessa batalha de administração condominial há cerca de uns 40 anos, com a missão de desbravar esse mercado. Então, comecei, o Nicola já havia aberto a porteira e eu dei seguimento a abrir o mercado. Se apresenta, para quem não sabe, pessoal, tomei a liberdade aqui de chamar de pai, porque o Nicola é meu pai, é o fundador, né, da empresa. Queria que você apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, como é que começou, e depois a gente volta nesse assunto, só para... Porque tem muito conteúdo hoje aqui e a gente vai ter que discorrer muito assunto. Eu estou passando à frente. Deixa, até mesmo antes de interromper. Tem muita coisa lá na frente. Exato. Então. Vamos lá. Meu nome é Nicola Narras. Eu comecei na casa bem antes que o Alexandre. A casa esse ano, acho que no próximo sábado, se não me engano, faz 58 anos. Dia 24 de junho. E eu estou na casa há quase 59 anos. Por quê? Por iniciativa de dois tios, um primo e mais um outro sócio, resolveram abrir uma administradora de imóveis em Belo Horizonte, isso em 1964, com o intuito de administrar os bens imóveis em termos de locação dos parentes e amigos próximos, que já naquela época já existia uma deficiência de empresa no mercado. E nessas alturas, em dezembro de 64, esses tios e mais o primo me convidaram para poder trabalhar de contínuo, hoje é office boy, né? Antigamente chamava-se contínuo. E foi aí que comecei e engrenei na casa. Em dezembro de 64, houve a criação e a outorga da lei de condomínios e que veio a nos impulsionar também a trabalhar na área de administração de condomínios. Por quê? O condomínio deixou de ser uma coisa doméstica, artesanal, primária, para ser uma coisa mais profissional e com responsabilidades. Apesar do condomínio não ser uma pessoa jurídica, ele tem as mesmas responsabilidades da pessoa jurídica. E o primeiro cliente da casa, em termos de administração de condomínios, foi uma cliente que era proprietário de imóvel que a gente administrava e ela se tornou síndica, foi eleita síndica num prédio de 4 apartamentos. E ela não sabia o que fazer, como fazer, e virou para a gente e falou, vocês se viram aí para poder administrar o condomínio. E foi aí que nós começamos a prospectar, criar, formalizar o balancete, formalizar uma ata de assembleia e quais as providências, tudo isso com base na lei que havia recentemente sido aprovada em dezembro de 64. E a partir daí, por indicação, né, principalmente nós praticamente não trabalhamos nesses anos todos em publicidade de qualquer espécie, apenas com a indicação de clientes, porque a coisa já estava, naquela época, começando a ficar séria. Porque a construção civil tomou outro porte. Deixou de ser aqueles prédios residenciais que era contumaz, inclusive nós morávamos num deles, um predinho de 6 apartamentos, chegava a conta de água, um dos representantes, um dos moradores, pegava aquela conta, dividia pelos 6, ia na porta de cada um, pegava a conta da água. Da mesma conta, a conta de luz, na hora que chegava, fazia o sorrateio e pegava de cada um. E só que isso foi se tornando uma coisa chata e incômoda de fazer, porque às vezes o morador, que condômino era muito raro, era mais inquilino, porque os prédios tinham investidores que construíam e botavam para o lugar, que era uma forma de renda, né?
E ficava constrangedor, às vezes, para esse representante, que ainda não era denominado síndico, de bater na porta do sujeito sem ele ter dinheiro para poder pagar. Às vezes o cara tinha colocado o próprio bolso para poder a conta não ser paga, não deixar de ser paga. E isso foi criando a necessidade da criação e da formalização das administradoras de condomínio. Tá? E, logicamente, com base na própria lei de condomínio, a construção civil partiu para outro perfil de cliente. Começou a construir prédios de mais andares, prédios com elevador, que não existiam, pelo menos aqui em BH. Né? Eram muito raros os prédios que tinham elevador. Prédios com elevador aqui em BH era só no centro. Era só no o edifício Acaiaca, o edifício Mariana, que eu me lembro. Né? Não tinha mais nada. Tinha o Hotel Financial, que era um hotel que tinha elevador. Fora isso, não existia. A escada rolante, a primeira escada rolante, foi no edifício Maleta. Por isso que a escada de rolante lá do Maleta, ela é preservada até hoje, mesmo sem funcionar, porque virou patrimônio histórico da cidade. Então eram coisas inéditas. O primeiro prédio que nós pegamos para poder administrar que tinha elevador, eu levei o maior susto, né? O prédio entrou e eu virei para o Gilberto e falei, Gilberto, e aí o prédio tem elevador, como é que a gente faz? Eu falei, não, com certeza deve existir alguma firma de manutenção, alguma coisa assim. Isso a gente não tinha conhecimento na época. Né? Então a coisa foi evoluindo e criando o que é hoje uma responsabilidade real do síndico com relação aos afazeres, os direitos e os deveres dele, síndico, e de cada condomínio. Você falou desse tema do síndico, né? Que antes era um representante. Não era não existia o nome de síndico. Não existia. Não. Como que surgiu, quando surgiu e como é que foi essa mudança? Nessa época era uma liderança. Sempre tinha alguém no condomínio, no edifício, que era um destaque, aquele de comunicação, né? Hoje, ou aposentado. Aposentado. Hoje seria um Daniel, por exemplo. Entendeu? Que é aquele que tem disposição, conhece um bocadinho de matemática, de contabilidade, entendeu? Não existia muito contador, e o próprio contador, síndico, os condôminos elegiam o contador para síndico justamente para poder facilitar. Mas a parte fiscal mesmo não existia. Não existia. Não existia obrigações trabalhistas, não existiam responsabilidades com funcionários, férias, 13º, nada disso existia. Foi a partir de 66, 67, se não me engano, que foi criado a Previdência Única, que hoje é INSS, na nossa época era INPS. Né? Não, IEPI, IEPB. Tinha os sindicatos específicos por categoria. Os institutos por categoria. Era o IAPI, IAPC, IAPTEC, né? IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. O IAPB é dos bancários, IAPC dos comerciários. E por aí vai. Tinham vários outros sindicatos e planos que controlavam isso. Até que, eu não lembro se foi 66 ou 67, que houve a unificação de todos essas APs, né, para constituir a Previdência Social. E ela ficou única. Eu vou pegar um gancho aí na sua fala, quando você citou a administração desse primeiro condomínio, né? Que essa síndica, que era cliente da área de imóveis, era né? Proprietária. Ela de fato solicitou o auxílio, né? Sim. Nem auxílio, foi socorro. Exato. Ela pediu socorro. A minha dúvida é a seguinte, considerando que na época não se existia conta bancária para condomínio, né? Não existia nada disso. Nada. Como que a casa, lá em 1965... né, da sua fundação, como é que ela ajudava o síndico? Qual que era o tipo de trabalho que ela desempenhava para auxiliar o síndico nessa gestão que, assim,
a lei de condomínios é de 1964, então era muito recente, os prédios, as cidades estavam começando a surgir. E qual que era o trabalho efetivo da administradora? O que um síndico, né, o representante, esperava de uma administradora naquela ocasião? Naquela ocasião, eu diria que era a administração bem rudimentar. E é o mesmo de hoje. É a mesma coisa, a essência é a mesma de hoje. Mas antes era mais simples, o que modificaram foram as ferramentas e as necessidades. Mas como é que vocês recebiam condomínio, por exemplo? Vamos citar um caso. Emitir os boletos dos condomínios. Mas não existia boleto com código de barras, nada. Não, existia um recibo de pagamento. Era um recibo que a gente encaminhava para o síndico. Ele recolhia. E ele recolhia no prédio aqueles valores e repassava para a gente. Mas passava o canhoto como se desse um recibo para a pessoa e o Não, canhoto ficava com recibo você? tinha cópia, né? Aham. Ele Então, passava, dava a primeira via para o... Em 3 vias. A primeira via para a pessoa que pagou, a segunda via era para o síndico, para prestar conta, e a terceira via era para a gente. E o dinheiro ficava com o síndico? Não, ficava com a administradora. Então ele passava as cópias com o dinheiro. Com o dinheiro. E a gente fazia a prática dos pagamentos das contas. Salários, água, luz. Que era o nosso grande problema é conquistar a confiança do... Mas a gente pegar o dinheiro de todo. E a logística disso, como é que funcionava? De Aí pegar o dinheiro, de pagar o funcionário, como é que era isso? A cidade era dividida em Zona Sul e Zona Oeste. Né? Então ele ficava com uma parte, eu ficava com outra. Só que nós começamos com um condomínio. Nós não tínhamos o número de condomínios que temos hoje. Né? Hoje é impraticável. Então, era um trabalho que a gente fazia uma vez por mês, 2 vezes por mês. Lá para o parede, nós fazíamos o trabalho de arrecadação. Mas nós íamos 4, 5, 6 vezes no condomínio por mês. Só que a logística naquela época era bem mais fácil, porque a cidade não era tão grande quanto é hoje. O trânsito era rápido. Você se deslocava mais no perímetro da Avenida do Contorno. Se saía um bocadinho fora, é coisa de 300, 400 metros. Além da Avenida do Contorno. E tinha lugar para estacionar. Inclusive, a gente estacionava. Eu não tinha carro na época, mas a gente estacionava na porta da Rua da Bahia, com Augusto Lima, na própria Avenida Augusto Lima. Entendeu? Belo Horizonte, em termos de centro comercial, acabava na Augusto Lima. Tanto é que onde nós estamos, o lado esquerdo da Augusto Lima, já é considerado bairro de Lourdes. Não é centro mais, ali é bairro de Lourdes. Mas então, aí essas atividades foram aumentando, né? Até então, vocês só faziam o recolhimento do dinheiro, pagava as contas, etc. Apresentava o balancete. E o tal do balancete, como é que era feito? Como é que vocês entregavam esse balancete para o condomínio? Era no mimeógrafo. Aí era uma coisa muito rudimentar. Bem artesanal. Artesanal mesmo. Para espanto de muitos, eles vão achar que a gente está ironizando. Né? Mas era o que a gente tinha anteriormente. E ele era o mais seguro. E oficial. Existia um stencil, a tinta, que a gente datilografava sem fita. A máquina datilográfica sem fita. Então a gente datilografava nesse stencil e ele apenas marcava as letras e os números nos seus espaços certos, que a gente pré-determinava com régua, bem artesanal mesmo. Depois disso, esse stencil era transferido para uma gelatina. É gelatina mesmo, gelatina branca, que vinha numa placa metálica. É o famoso mimeógrafo. Não é o mimeógrafo ainda. O mimeógrafo o mimeógrafo já foi a evolução. O mimeógrafo já era impressora a laser. Era. Tipo, então esse stencil, essa tintura que ele dava no verso, como se fosse um carbono, ao contrário, ele dava uma coloração que a gente passava para a gelatina. Essa placa de gelatina. Essa placa absorvia as informações desse stencil e depois a gente transcrevia dessa gelatina para o livro.
livro caixa do condomínio. Aqui nós temos, curiosamente, que nós guardamos como... Acho que é legal mostrar para a câmera um modelo, né? Um exemplo de como que era um livro, esse diário. E essas páginas eram transcritas, eram copiadas dessa gelatina para a folha do livro, que era o livro caixa do condomínio. Isso 1 a 1, artesanalmente, e sem a gente ver o que estava datilografando. Mostra para aquela câmera ali como que era esse diário. Para essa aqui, ó. Levanta aí, Pedro. Que é pesado, né? É pesado. É bem pesado. Isso era um diário do condomínio. Dos condomínios. Dos condomínios. Né? Esse era o modelo. Uhum. Isso é de qual ano, esse diário? Isso é de 1964, se eu não me engano. 65. E nessa datilografia errou? Não, você não sabia que você errou, não? Você tinha que ter só na hora suficiente para não errar. Uhum. Então, para isso, a gente, quando jovem, menino, para começar a trabalhar, a primeira coisa que se fazia era ingressar numa escola de datilografia. Escola de datilografia. E dessa escola você diplomava com no mínimo 120 toques por minuto. Vou abrir então um parênteses aqui. A única funcionária que nós temos lá, que fez o curso de datilografia, vocês podem ver que a única que sabe digitar mesmo é a Cida. É a Cida? Tem uma velocidade para digitar. Fez curso de datilografia. Eu não sei se ela está sendo usada muito para digitação, mas ela fez o curso, é a única. Não, eu tenho diploma. Eu não tenho porque eu matei a aula. Eu tenho diploma. Mas eu jurei, mano. Mas não tinha margem para erro, então. Não tinha margem. Não, você não podia. Não podia errar, não tinha direito de errar. Em um algarismo, você compromete todo o histórico do diário. Você pode errar, por exemplo, na datilografia, um nome. Na palavra, né? Uma palavra. Entendeu? Agora, mas número você não podia errar. Nem vírgula você não podia. E depois disso... E era voo escuro, né? Voo cego. Voo cego. E com o tempo passando... Aí evoluiu. Como é que... Eu acho interessante aqui a gente abordar, que até porque o nosso tema é justamente a evolução da administração condominial, começando lá dos primórdios, né? Exatamente. Como que vocês faziam para se adaptar às novas tendências daquele mercado, do que estava surgindo, e ao mesmo tempo aplicar isso na empresa de modo a entregar para os clientes o que tinha de mais novo? Eu substituí uma palavra, tendência. Não tinha tendência naquela época, não. Não tinha tendência. Nós vivíamos a necessidade de um amigo nosso, particularmente do Nicola, que mexia com informática, que veio a gente, vamos mudar esse negócio aqui, vamos fazer um negócio na máquina, uma máquina própria, né? Foi o Marco Antônio que nos incentivou a passar para informatizar. A parte, mas bem arcaico. Bem artesanal ainda. Bem artesanal ainda. Mas isso foi por volta dos anos 80? 86. Então a gente fala que 80... Esse foi a primeira grande virada ou teve alguma outra antes? Não, teve do mimeógrafo. No meio do caminho entre a computação e esse processo de copiar pela gelatina passou a ter o mimeógrafo a álcool. Beleza. Né? Que algumas pessoas ainda lembram que com o tempo de escola, infantil, primário, recebiam as provas, os trabalhos tudo mimeografado. E que tinha um cheiro de álcool quando era repassado. É o mesmo procedimento, só que em vez de usar a gelatina, usava o mimeógrafo e a fonte para copiar era o álcool. Entendi. E não deixava de ser bem artesanal também. E se copiavam tantas vezes quanto se quisesse. E aqui não, aqui a cópia é única. Tá. A cópia era única. Que você gerou aquele original na gelatina, copiou para o livro, acabou. Ela já não servia mais. Entendi.
Entendeu? Uhum. Então, em 86, Daniel, é que nós fomos procurados por um amigo que era cliente, inclusive, e propondo a alternativa da gente passar para informatização do serviço. Só um parênteses, acho que a gente pulou uma etapa aí. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de como que foi a primeira aquisição de um computador lá na casa, Foi né? justamente em função disso. Foi. Porque até então vocês utilizavam o computador do banco, não é? Uma história assim? Não, um biru. Nós usávamos um biru. Como se fosse um coworking do banco para poder fazer atividades exatamente, de computador, né? Existiam 4 computadores em Belo Horizonte. Um era da CEMIG, um da Estado de Minas. A consultora Mero Campos. Emer Rosco. Que era no prédio onde o Banco Mercantil, ali na Rua da Bahia. Uhum. E tem mais um que eu não me falha a memória. Então você tinha que era tão caro, mas tão caro, que você comprava hora de utilização. E você só podia rodar na hora que estivesse livre, o tempo ocioso dessas empresas para poder logar. Muitas vezes era de madrugada. Às vezes era de madrugada. Mas qual que é o tipo de trabalho que vocês faziam no computador? O que você fazia no computador? A gente informava através de fichas. Informava através de fichas manuais. Manual. Essas fichas manuais, elas eram como se fosse um processo de datilografia, elas perfuravam cartões, tá? E esses cartões iam para uma leitora de cartões e depois da leitura, aí que vinha para impressão. Não existia memória nessas máquinas, elas eram apenas copiadora de cartão. Uhum. Tá? Não sei se vocês lembram, ou se já ouviram falar, de loteria esportiva, quando começou. Era perfurado. Era perfurado. A gente marcava o X no palpite, coluna 1, coluna 2, coluna aí vinha a máquina e furava. Você marcava o X e a máquina furava. Esse cartão é que ia depois para a central de processamento de dados para poder verificar as apostas de cada um. Entendeu? E o procedimento é o mesmo. Só que a loteria esportiva, ela trabalhava com 13 furos em cada cartão. Era a aposta da época. E o nosso processo, não. Já tinha a informação do código da despesa, informação do valor da despesa, a data, a especificação, o histórico da despesa. Então, tinha muita coisa a se perfurar. Uhum. Então, era um processo lento. Tá? Isso foi em 85, se não me engano, 84, 85. Então, por exemplo, o Estado de Minas ligava, o computador está liberado. Então, saía eu e esse rapaz do processamento e íamos para lá 2, 3, 4 horas da manhã para poder aproveitar o tempo de ociosidade desse equipamento. Entendi. Tá? Porque não tinha mínima possibilidade de se comprar um computador. E o computador não cabia dentro dessa sala, não. O próximo... E se não houvesse esse espaço tempo de ociosidade, vocês não conseguiriam concluir o processamento? Como é que é? Caso não houvesse? Aí a gente teria que esperar a próxima vaga para poder concluir. E a nível de cobrança dos clientes? Como é que já era nessa época a percepção de transparência, a percepção de necessidade de prestação de contas? E velocidade, né? Velocidade ainda era deixado um pouco de lado em função dessas dificuldades. Talvez sim, mas eu quero entender qual que era esse nível de percepção, de preocupação dos condôminos da época com a transparência, com a prestação de contas, com o que o síndico estava aportando. Não existia. Não era nula isso aí. Praticamente não existia, era a confiança. Era mais a confiança. Né? E você vê que o tamanho da cidade influenciou muito. Porque aí em 1985 a cidade de Belo Horizonte era uma cidade grande. Né? O Belo Horizonte começou a crescer a partir da década de 70. Quando nós éramos jovens, nós mudamos para o bairro Santo Agostinho, na Rua Ouro Preto, esquina de Avenida do Contorno, onde hoje é a trincheira
que vai ali para A cidade acabava ali. Belo Horizonte literalmente acabava na ali. Avenida do Contorno. Por isso que a chama Avenida do Contorno, que ela contornava o eixo central. E alguns bairros é que saíram um pouco fora desse eixo. Então, é o que eu tinha falado antes, a logística era mais rápida, existia mais tempo. Uhum. As pessoas tinham mais tempo. Mas sempre era mais rápido. Era mais rápido de se deslocar, apesar da precariedade. E com curiosidade também, assembleias nessa época? Nós íamos. Ia em assembleia, Íamos à participava. assembleia. Como é que eram as assembleias de prestação de contas? Isso praticamente não existia. Existia para Aham. poder formalizar uma Sim. ata, né? Mas não existia uma prestação. O síndico era o representante, era confiável, não existia aquele negócio de mudanças. Haviam conflitos de interesse? Não. Como que era? Era Não, pouco. porque ninguém queria ter a preocupação do que fazer, entendeu? E a confiança na empresa que foi indicado por alguém da confiança E deles. a confiança entre condôminos? Você sentia que era maior, menor? Como é que você sentia isso? Eu Entre os acho que era moradores? maior, Ah. porque as moradias, as residências eram mais fixas. A pessoa que comprava um imóvel ou alugava um Quase imóvel, definitivo. ele ficava em definitivo. Ficava 30, 40, 50 anos morando no mesmo local, mesmo sendo inquilino. E você acha que isso foi a principal mudança no que gerou esse conflito entre condôminos? Porque aquelas famílias, daqueles 6 apartamentos, 10 apartamentos, elas se interagiam Uhum. de tal forma que não gerava desconfiança. Uhum. Entendeu? Mas não E o que se contribuía também era tão pouco, era o limite mínimo para o gasto necessário. Então não haveria o que Entendi. se preocupar Não com... envolvia também tanto dinheiro ali no Sim, meio. sim. não- que E outra, pudesse gerar essa... e outra, os prédios estavam começando a ser construídos. Uhum. Eles ainda não tinham necessidades de reformas, de agregar espaços, As próprias manutenções também. as manutenções. Então, os prédios eram relativamente novos, então não tinha arrecadação extra para fundo de reserva, nem para benfeitoria, para taxa extra, para limpeza de fachada, pintura de prédio, não existia. É. Então, não tinha essa preocupação. Mas, e aí nesse tempo a empresa foi crescendo, né? Acho que foram sendo agregados outros tipos de serviço. Eu vivi muito isso, né? Afinal de contas, a minha vida se passou de infância muito na casa também. E eu acho que uma passagem interessante que eu vivia na época, quando me buscavam na escola, ainda quando a casa tinha um carro, que era a Panorama, Sim. era me buscar cheio de material de limpeza no fundo. Exatamente. Né? Então, queria que você contasse, acho que até que era a sua área lá de como é que era esse processo de entrega de material de limpeza nos condomínios? O faxineira fazia a A relação, lista. ela vinha para nós, a gente passava para o nosso fornecedor, e então, como a cidade era dividida, O fornecedor, lembrando bem, era cliente não era nosso. nenhuma distribuidora Não, de material, não é nada específico. não. Era um armazém, Armazém, tá? na Lagoinha. Lá na Romão Nemocedo, que fazia venda de produtos de limpeza e comestíveis também, né? E esse cliente, que era cliente nosso também, ele fazia, a gente passava os pedidos, ele fazia a preparação e a separação de todos esses materiais em caixas próprias para cada um, e que nós, num determinado dia da semana, ia lá, recolhia e entregava nos condomínios. Motivo pelo qual, às vezes, a gente pegava vocês na escola e ainda ia entregar Condomínio. boleto de Boleto, condomínio. Boleto Quantas e vezes eu material já de fiz limpeza. isso? Material de limpeza. Material de limpeza. Eu abastecia Também o carro. sempre respeitando a zona de atuação de Ué. Eu pegava a minha parte, entregava, deixava o carro para ele, ele pegava o carro, entregava a parte dele, ia te buscar na escola. E é interessante o seguinte, para quem não conhece Belo Horizonte, né, topografia já não ajuda Não muito, ajuda, né? não, Então não imagina ajuda, sair com aquela caixa cheia de Sim. material de limpeza do É. carro subindo, igual você pegava essa parte do Gutierrez, né? Que é Nossa ladeira, né? Senhora, Então nossa. imagina sair com essas caixas no ombro,
para poder entregar, né? Eu e ele Não, entregamos. e a preocupação de trancar o carro cheio de coisa lá dentro, Aham. visível, Aham. que é o panorama. Depois teve a Brasília, né? É. Então é carro que tinha uma visão total lá de dentro. É. Então, às vezes, era interessante para nós que vocês estivessem juntos, porque enquanto a gente pegava uma caixa e Você ficava entregava, tomando conta. não precisava trancar o carro. tomando conta do Não carro. precisava trancar o carro. Se roubasse o carro, levava um menino e o material de limpeza, né? Aí não existia esse É, tipo não existia esse tipo de insegurança, né? Não, de segurança que nós aham. temos hoje. A insegurança era muito menos. Era com certeza menos, né? Poxa, E mas isso foi quando? Ó, Essa isso, época? isso já foi em 89, 90, Já tinha mais ou menos. informatização, né? Já, Já, já. mas muito precário. Muito Mas, precário ainda, né? e- Ainda não e- tinha uma... e me diz uma velocidade. coisa. O seu pai, o Evandro, ele fazendo cursinho e preparando para o vestibular de odontologia, ele fazia bico fazendo entrega. Fazendo entrega. Às vezes, Fazendo entrega. Eu acho que todo mundo participou um Um pouco. pouco da... um pouco da família cada participou um um pouco, beliscou né? um bocadinho. É. Então, além de entregar material, nós tínhamos também nós tínhamos que entregar as guias de condomínio. Nós dois entregávamos as guias de condomínio e ia recolher as contas de Copasa, CEMIG, Uhum. de elevador, quando tinha elevador, né? Por isso que a gente ia 6, 7 vezes no prédio. Às vezes. E eu acho que Levava um balancete, a gente- ia levar o dinheiro de reembolso para o síndico. Isso nós fazíamos de carro. E saía tudo em cima da hora. Ia correndo, fazia isso tudo e voltava correndo para o escritório para atender o cliente no escritório. Né? E depois saía correndo do escritório para ir para a reunião. aham. Então, Eu acho uma coisa interessante, que até a gente acabou pulando um pouco, né? ah, Mas em meio a tudo isso, ainda tinha o desafio do cenário econômico, né? Das moedas. bom, isso aí é da inflação. Entra nesse assunto. Essa é outra história. Eu tava esperando a parte da informatização para entrar nesse assunto, mas mas que vamos ficou lá. isso. Eu vou começar, eu só vou, depois eu passo para você. Nós tivemos vários períodos, várias mudanças de moeda, vários planos. Mas, para mim, eu reputo o pior período que nós passamos, que eu acho que sofremos mais, inclusive você, o período do Sarney. A inflação terrível. Você passou a usar o verso e anverso da bobina, tá entendendo? De tanto a gente tinha que recalcular. Porque imagina o A seguinte... gente trabalhava com a inflação de 20%, 30% ao mês. Chegou né, a 40%, já que Chegou a 40%. 80%. Como é que você projeta uma taxa de condomínio para pagar uma despesa no mês Exato, que isso que eu vem, ia perguntar. sem você saber o índice da inflação que vai ter? Isso é tudo no escuro. É tudo no escuro. Como Você é tem que você que... chega no Ele armazém para poder comprar o material de limpeza? Não, Ah, não, mas agora já não está mais esse Como que prestar era tanto. feita Como é essa gestão? essa gestão financeira? Essa previsão. Isso era feito todos os dias. todo dia Todos fazia os isso. dias. Todo dia fazia. Por isso que eu acho que ele usa o verso da bobina, mas por causa disso. Por causa de que não tinha outra calculadora, Mas né? como é que era, por exemplo, a cobrança do condomínio, o boleto? É a mesma Sim, coisa. Você igualmente. projetava uma taxa de condomínio em função da inflação que passada. Mas como que E depois, você ia imaginar uma inflação? invariavelmente, os prédios estouravam. É. Beleza. Vocês Então, chegaram a ter que emitir tivemos um vários boletos recurso. ao longo do mês? Nós tivemos um Numa recurso. situação como essa? Não. O quê? De emitir vários boletos no três, mesmo condomínio não, mesmo. não era não. Não, A porque gente fazia tornava sempre rateio. impraticável. Aham. A gente jogava para frente, porque Pra frente. o que é condomínio, afinal de contas? A taxa de condomínio. É uma previsão de gastos. Você estabelece uma taxa prevendo os gastos que você vai ter durante 12 meses. Tá? Só que você não tinha E talvez previsibilidade. ele aplicava também Só que a gente o aplicava índice. isso mensalmente. Uhum. Então, Todo mês, todo mês você tinha que alterar o valor da taxa de condomínio. Tá? Era Entendi. todo mês, de todos os condomínios. Todos os Não tinha. condomínios. Porque não tinha aquele condomínio que se salvasse dessa situação. E como é que foi a inadimplência na época? E como O- vocês o- trataram isso? O Pedro, a inadimplência era até menor. É menor. Era menor? Por quê? Era menor. Aliado à inflação, existia uma coisa para compensá-la, que se chamava overnight. É. Tá? Você aplicava o dinheiro de noite, no final da tarde, né? E resgatava ele no dia seguinte cedo. E como a inflação de
30%, você tinha 1% na virada da noite. Então, muitas pessoas recebiam o salário no início do mês e aplicavam esse dinheiro e iam resgatando à medida da necessidade. Então, quando chegava no final do mês, em vez de ele ter 100, ele tinha 130. E acredito que se ele não pagasse, o problema seria muito maior no próximo mês, né? Muito maior. Sim. Tá? Tem esse ponto. Então, muita gente viveu em função da inflação, ganhando dinheiro em função da inflação. Mas vocês consideram que esse período foi pior do que a era Collor? Eu acho que foi pior, porque Sim. era só um tapa e pronto, acabou. Isso a gente sofreu o período todo. O Collor pegou todo mundo no Brasil, todo mundo. da noite para o dia. Uhum. Tá? Você tinha R$1.000 no banco. No dia seguinte, você estava com R$50. Era pessoa física ou pessoa jurídica? Não importa. Tá? E como a gente trabalha no sistema de conta pool, pelo menos 80%, 90% dos nossos clientes, né? no regime de conta pool, imagina a empresa hoje ter R$50 para pagar todas as contas de todos os condomínios. E nessa época já se adotava a conta pool? Já sempre foi. Sempre foi. Aliás, os recebimentos eram na conta da casa desde 65, né? Naquela época não existia conta particular individual. Não existia. Só conta Mas pool. já se abria naquela época conta bancária para condomínio? Como é que era? Só para fazer poupança. Era muito raro. Muito raro, Era mas muito raro raro mesmo. Por quê? Os bancos desconfiavam dos condomínios, tá? Porque eles não acreditavam na personalidade jurídica. Então, você vai abrir uma conta para quem não tem CNPJ, né? Então, foram uma série de mudanças através do Banco Central que foram modificando a sistemática e a obrigatoriedade. Entendi. Tá? Os bancos remuneravam as contas. Conta corrente era remunerada. Uma taxa mínima, irrisória, mas tinha uma remuneração, porque o banco queria ter aquele cliente na sua carteira. Vamos voltar um bocadinho mais, porque nós paramos na informatização, começamos precariamente com perfuração. Depois, quando foi em 86, nós evoluímos bastante. Nós passamos e pensamos na possibilidade de comprar um computador, um mini, um PC, né? Se chamava um PC, né? E na época nós avaliamos qual que era o melhor, o que nos atenderia, né? Logicamente com a instrução e acompanhamento da equipe de TI, e chegamos à conclusão que deveríamos comprar um determinado computador com uma memória que vocês vão até rir. Era de 20 mega a memória do computador, tá? Que hoje não dá Não dá um balancete. Não, bem menos que um balancete. É uma foto de alta resolução. Era a memória do computador, de 20 mega. Tá? E o preço dele, em 86, era equivalente a um Monza, um carro automóvel Monza, 0 quilômetro. Um Monza, se estivesse fabricando hoje ainda, acredito que estaria na faixa de uns 130, 140 mil reais. Você foi ter financiado pelo Banco Itaú, não foi? Foi, nós fizemos um leasing. Um leasing. Olha, eu acho que estaria até mais. Você pegar um carro topo de linha hoje... Mas o Monza não era um top de linha, entendeu? Era um bom carro médio. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então você põe aí, não sei qual carro comparar hoje. Vamos botar uns 150 mil reais. Era um senhor investimento. Era um investimento. Grande. Quer dizer que tiver que comprar através de leasing. Pois é, 48 mas meses. A compra era para poder operacionalizar o programa do Marco Antônio. Exatamente. Internamente. Internamente. A gente não dependeria mais de Estado de Minas, de Ou da vaga nos outros a gente ia trabalhar no nosso próprio departamento. Então, entendeu? Foi um computador grid de independência. De liberdade, Um né? computadorzinho e uma impressora. A gente saía de madrugada para pegar um espaço de 40 minutos lá no estado de Minas. 40 minutos de máquina. Então esse foi um grande salto. Foi. Independência mesmo. Entendeu? Liberdade. E num período de 16, 40 anos. 40 anos atrás. E nessa época já tinha impressora.
Já. Aquelas matriciais, né? Impressora matricial. Então já se emitia boleto de condomínio. Passou a se emitir né? o balancete, Aham. a cópia de ata, Sim. né? Então essa foi uma grande Convocações. revolução, né? Acho que foi a maior revolução. Foi sim. Foi a revolução tecnológica, Foi, né? foi. Foi um marco isso aí. E E deu vocês- uma tranquilidade, um sossego muito grande para E nós. houve, em paralelo, nesse momento também, um aumento do número de condomínios, tanto na cidade quanto da carteira da empresa, ou como é que foi esse acompanhamento? Ô, Pedro, isso vai acontecendo simultaneamente. Porque a partir do momento que você tem maior disponibilidade para poder captar novos clientes, o cliente vem, Uhum. entendeu? Não adianta você não ter a capacidade de estruturação, de absorver todas as demandas, e querer aumentar o cliente, porque senão você vai cair num gargalo enorme Uhum. e não sei Mesmo como porque seria. Isso nós permitiu essa ampliação, né? Isso mesmo. não tínhamos a ambição de aumentar muito clientes, muito a carteira, em função disso. Por causa do Nós estrangulamento. nós tínhamos uma limitação. Entendi. Então não adianta a gente colocar 100 clientes que nosso potencial era Aí nós já 40, passamos a 40. ter motorista, Entregador, né? entregador, Uhum. entendeu? Para poder levar, buscar. Aí Entendeu? começou o conforto para Inclusive, nós. A gente está falando dessa evolução tecnológica de processo e tudo mais. Hoje a gente vive no mercado condominial uma dificuldade de encontrar pessoas capacitadas no mercado condominial, com conhecimento no mercado condominial. Né? É necessário aí um RH muito forte para conseguir isso. Sim. Naquela época, como que era? Em virtude do tamanho da nossa carteira, Uhum. o que era? Nós tínhamos lá um departamento pessoal com um elemento, né? Tínhamos uma recepcionista, né? uma digitadora, um motoqueiro. Nem era moto antes, era carro mesmo. Era carro. Era carro. Era Depois, era carro, depois que nós compramos a moto, né? E nós dois. Entendi. O conhecimento técnico era todo seu Sim, e o nós braçal dois era aqui. mais um braçal, né? A equipe. E o que Braçal. se mudou Entendi. em relação a hoje é a forma de se fazer, Uhum. a velocidade de se fazer e o volume que você tem para poder conseguir fazer isso tudo. Tanto o volume de clientes quanto o volume de funcionários. Hoje Tá? a dinâmica é outra. A dinâmica é É totalmente outra. diferente. Tá? Então a gente tinha que atender uma determinada quantidade de clientes, tanto na área de administração condominial quanto na área de locação, para não cair no gargalo. Uhum. Tá? E não adianta a gente querer inflar a carteira se você não vai prestar um bom serviço. Sim. Porque Exatamente. principalmente hoje, Sim. a velocidade de resposta que o cliente quer é muito maior do que se existia antigamente. Sim. Antigamente, o mais rápido que você tinha era um telefone, depois passou a ter um fax, né? E mesmo assim, dava tempo, você recebia uma carta, dava tempo de você pensar, redigir para poder depois mandar essa carta de volta. Hoje não, o e-mail é tudo instantâneo. Tá? Então você tem que ter uma equipe qualificada, tá? Com conhecimento, para poder estar respondendo o cliente naquele momento que ele quer. Porque se passar 10 minutos a mais, Já passou caducou o tempo o dele. que ele queria. Acho que esse é o grande desafio, né, É o grande Pedro? desafio. É aliar tempo e qualidade, né? Qualidade. Sim, Por exemplo, sim. a pessoa tem que ser muito hábil em máquina, em mexer com máquina. Eu acho que o gargalo hoje é mexer com máquina. E as ferramentas que hoje Ferramenta, mexer nessas existem, né? ferramentas. Eu falo que
Esse é um grande desafio, porque o Pedro citou bem, a dificuldade de se encontrar uma mão de obra qualificada, principalmente nesse mercado, que é muito específico, e ainda por cima ter uma resposta assertiva no tempo que o cliente deseja. Pois é, tem a sofisticação o da cliente é muito necessidade. imediatista. Sim. Muito imediatista. Está muito sofisticado o cliente hoje. Querer. Eles são imediatistas hoje. Porque tem informática, tem isso, tem tudo, tem que ser rápido. Mas eu acho que, assim, a gente se falou a palavra tendência, né? Lá no passado, mas eu acho que isso já não é mais uma tendência para o futuro, é uma realidade. A velocidade das coisas... A realidade que é hoje, mas amanhã a gente não sabe qual é a realidade. A velocidade das coisas, ela está superando a nossa capacidade de raciocinar. Isso, né? Tanto é que já estão querendo colocar um basta na inteligência artificial. Que não vai ter limite. Então, os organismos mundiais já estão tentando e regulamentando para parar, porque isso não tem. Mas só aproveitando uma oportunidade também, antes da gente continuar com essa parte da evolução da administradora, queria que você citasse, cada um de vocês dois, qual foi a situação mais inusitada que vocês já viveram ao longo desse período de vocês? Uma coisa mais absurda, ou engraçada, talvez, nesse período que vocês há tanto tempo já estão à frente da gestão condominial. Tem muito caso, sabe? Tem uma perguntinha aqui que, inclusive... Tem muito caso. Uma situação inusitada que já te aconteceu em assembleia. Eu acho que em assembleia ter... em assembleia. Eu já participei da assembleia num condomínio lá na Nova Suíça, não vou falar o nome do prédio, e na garagem, que eu achei uma falta de respeito danado, fazer assembleia em garagem. Mentira, não acredito. Na garagem. Mas isso tem até hoje. Na garagem. Eu tô sendo irônico. Isso tem até hoje. Mas na garagem eles começaram a brigar e quase sair nos tapas, não sei o quê. Então eu subi no murinho, pedi, por favor, eu queria dar uma boa noite para vocês, foi um prazer estar aqui. E isso, um se degladiando com o outro, você, boa noite, pessoal. Eu pedi silêncio e tal, eu tive muito prazer estar aqui, mas eu vim convidado para uma assembleia, não foi para uma briga não, estou indo embora. Isso aí, fui embora. Mais ou menos semelhante a isso, eu participei de uma assembleia e o condomínio era de militares. Tá? E a hierarquia dentro do condomínio era de acordo com a hierarquia militar. E a reunião estava tão tumultuada, que o tenente, que era a patente mais alta que tinha no dia, colocou o revólver em cima da mesa para poder tratar da assembleia. Entendeu? Pois é. Eu já tive um caso de um condomínio de militares também. O sargento chegou lá no escritório, 2h da tarde, furioso, não lembro qual o motivo, e brigando, xingando, e começou a xingar, gritar, botar o dedo, por favor, olha, são 2 horas, o senhor veio no horário errado, agora é a hora de trabalhar aqui, o senhor pode vir depois de 6 horas, eu estou lá embaixo, lá eu conto piada, eu mexo com mulher e brigo. O senhor está dispensado. A Eliana sabe, a Eliana viu. E brigo também. O senhor está dispensado. Daí uns 15 minutos ele volta. E agora eu vou morrer. O senhor queria... Ele está muito ansioso. Não querendo esperar esse final de expediente. Eu queria pedir, vamos tomar um café, vamos sentar e tal. Pronto, acabou. A Eliana lembra disso. Foi. E já teve... da tarde queria brigar comigo? Não. Já teve reuniões também que eu presenciei, de prédio de luxo, que o nível estava tão baixo, mas tão baixo, que eu pedi desculpa aos moradores para podermos sair, para eles poderem brigar à vontade. Para não passar pelo ridículo de alguém extra condomínio e estar presenciando o que ele estava fazendo. Prédio de luxo aqui no bairro de Santo Agostinho. Tá? Acho que isso aí tem aumentado a frequência, Quando né? que começaram esses conflitos? Porque assim, vocês falaram que na década de 80 era bem tranquilo. Quando que começou a ter esse tipo de... Como é que vocês perceberam essa mudança de comportamento? Mudou muito o comportamento, mas a falta de educação permanece. Nosso problema foi sempre a falta de educação. Piorou demais. Coisa horrível. Uma coisa assim. Impressionante o que o cliente faz hoje.
Acho que Entendeu? talvez sempre... A proporção cresceu muito. a proporção cresceu. Cresceu demais, Né? Talvez sempre existiu, viu? Sempre existiu. talvez de uma forma até mais comedida, né? mais respeitosa. mais recatado. Ele mais era recatado. mal educado, mas Mas, respeitoso. Hoje não Hoje, existe respeito e não existe educação, Não, né? não Acho existe que nada hoje. é o combo, né? Que as pessoas têm, né? Tá. Então- Aproveitar. Pode continuar, desculpa. Não, vai lá. Não, é aproveitar que a gente estava falando dessas mudanças e até voltar um pouco no que a gente estava falando anteriormente. Quando que surgiu a figura do síndico profissional? Ou de uma pessoa profissional para talvez estar ali no meio de um condomínio Eu passei lá em frente agora, no condomínio ali. Aqui existiu o pioneirismo da sindicância profissional, foi acho que do Elton Donato. Autor do Plaza. Ele já tinha vários condomínios. Elton Donato, eu acho que ele foi o precursor Da dessa sindicância função profissional. De ser um profissional. terceiro, né? Do Aham. condomínio, não sendo morador. Morador, Não né? ser é, morador. E ele muitas vezes, para burlar a situação, porque às vezes a convenção não permitia gente fora. Tinha que ser condômino. Ele comprava o quê? Uma vaga de garagem. Comprava uma vaga de garagem e esse se elegia. tornava síndico, né? Se candidatava e tomava prédio. É porque aí dos ele outros, passava a ter né? direito a voto e ser votado também. Votava nele, pronto. Então, ninguém queria Então, ser e votava nele. A partir disso, ele, eu acho que foi um exemplo, viu? Não sei se tem outro, não. Mas- Com essa artimanha foi É. que eu sei só isso. Foi só ele. E depois, agora, de 10 anos para cá, se eu não me engano, uns 10 anos para cá, que está florescendo a presença do síndico profissional. Uhum. Isso principalmente por Algo causa mais da recente. Animosidade Pois é. presente no, e nos condomínios. Pois é. desinteresse, o comodismo. O esvaziamento das assembleias. Exato. Comodismo. E quando tem um síndico que é condômino interessado, bem intencionado, não agrada a todo mundo. Então esse sujeito já não quer mais se habilitar a ser síndico. Minha pergunta veio num gancho até nessa linha, porque a gente falou desses problemas em assembleia e Sim, tudo mais. então Eu acho que o síndico profissional ele vem com esse então- papel de tentar, né, acalmar as animosidades e tudo mais, Então, mas é algo recente, né? Mas é um paradiso. É um risco muito grande. Porque você vai estar entregando a terceiros o seu desejo de conservar ou de manter o seu patrimônio. Tá? E eu te garanto que esse vai terceiro não responder vai por ter você. o mesmo interesse que o condômino tem. E vai responder por você, às vezes, tá. muitas vezes, que você não quer, Mas muitas vezes o desinteresse dos condôminos. o que provoca desinteresse isso. dos condôminos está ligado a justamente essa animosidade do relacionamento com as pessoas. Ele Exatamente. prefere deixar de exercer o direito de defender ou Exato. O prezar, patrimônio dele. ou zelar pelo seu patrimônio Isso. para não ter algum tipo de problema com o seu vizinho. E né? acha Mas, que... Daniel, não há nada que pague o desconforto do sujeito estar em casa depois do serviço e receber um vizinho, um telefone, um telefonema desagradável. Uhum. O cara não merece ele. O síndico, o residente, ele é apenas um representante da comunidade. Uhum. Tá? Então a comunidade tem que entender o bastante que é como se ele próprio estivesse na sindicância. E dentro dessa linha do serviço, né, da função do síndico, como é que vocês enxergam, desde lá de trás até hoje, o papel da administradora do condomínio no condomínio? Ô, Daniel, eu vou dizer com toda certeza. Hoje, um condomínio que não tiver uma administradora, ele está errado. Ele está errado. Que não vai saber fazer as coisas certas. Sim. Então tem que ter uma... E digo também que um condomínio com síndico profissional, sem uma administradora, está errado. Uhum. Então, eu acho São que funções complementares, né? Um fiscaliza o outro, né? Exatamente, um da outro. Tem uma administradora que administra mesmo. E O também síndico- não é conveniente que o síndico profissional seja da própria administradora. Seja Sim, sim. Por quê? Esse aí tem que ser Como ele é um independente. profissional,
E ele está entre as duas partes. E ele está como fiscal das partes também. Perfeito. Então você vê Entendeu? que... É um conflito de interesse, né? Sim. Bem claro, exatamente, né? exatamente, tem. Sim. Então eu vejo assim, nesse fato. O condomínio sem administrador está fatalmente errado, não está certo. E o condomínio com síndico profissional e sem administrador não pode. Não tem como dar certo. Parece que vai dar dadas as certo. responsabilidades que só crescem, né? Exatamente. Principalmente tributárias, né? Essas mudanças nas legislações trabalhistas, tributária, agora com novos impostos surgindo, Sim, esse arcabouço E tem fiscal. outro detalhe que eu vou te falar aqui. Eu estava conversando com um advogado, com o Vitor Ângelo. A Receita Federal já está de olho nos condomínios. Sim, sim. Porque é uma grande fonte de giro. Então, De eu dinheiro. acho O que que vai... os condomínios hoje, a gente pensa a nível Brasil, movimenta Sim. quantos bilhões de reais são se trilhões, movimenta são trilhões. em contas né? bancárias, né? Então, É incontrolável. é algo... Inclusive, você sabe que usava-se, não sei se ainda estou usando, em São Paulo era muito comum lavar dinheiro em condomínio. Uhum. Exatamente. Então, acho que por isso os olhos da Receita Federal, até isso é bom para nós administradores, Vai sim. porque cria ainda Quanto mais uma... apertado o cerco, mais Exato. lá para as administradoras que Mais estão a presença estruturadas para poder atender. Exato. da administradora será necessária. Se você parar para pensar, é inviável um síndico morador que muitas vezes é eleito por ser ali o mais gente boa, né? O que tem maior representatividade política, né? Sim. Dentro de um condomínio, de uma comunidade. É muito difícil para um síndico ter Então, o domínio de todas as áreas que envolve hoje uma Sim, administração de condomínio. não existe impossível, possibilidade. é inviável. Ele não consegue absorver isso. Não consegue. Eu, como administrador que sou há 58 anos na área de condomínio, eu não me sinto capaz de ser síndico isoladamente no meu prédio, sem ter um administrador. Sim, Tá? perfeito. Perfeito. Eu acho que essa é uma sensação que é é, geral aqui, né? E assim, o síndico, eu acredito que até o profissional, para falar a verdade, ele não consegue embarcar, não consegue ter todos os conhecimentos necessários Não que consegue. uma administradora tem. Não Você consegue. pega, Porque- por exemplo, lá na casa a gente tem contador, economista, administrador, advogado, engenheiro. E não tá, não- E assim, tem que ficar esperto. cada um na sua particularidade, na sua especificidade, somando e levando para o cliente o conhecimento. É. Agora imagina um síndico que queira fazer a gestão do seu condomínio sem Sim. o auxílio da administradora. E Como que ele normalmente- pode fazer isso se ele não tem esse normalmente domínio, eu digo né? para você que normalmente esse elemento é leigo. É verdade. Sim. Verdade. Normalmente O próprio ela é síndico profissional. Eu sempre comparo que é o serviço de administração de condomínio, é como se tomar vinho. Você toma um vinho agora, todos, um vinho bom e um vinho ruim, eles vão te levar ao mesmo efeito. Tá? Você vai chegar num estágio de embriaguez ou semi-embriaguez, e no dia seguinte, aquele que bebeu o vinho ruim, ele vai estar numa ressaca danada. E o que tomou o vinho bom, ele vai ter uma tranquilidade no dia seguinte. Não vai ter dor de cabeça. Dor de cabeça. Tá? Perfeito. Literalmente. E isso é em função do preço do vinho. O vinho bom não vai te dar essa ressaca. Uhum. Logicamente, ele vai custar mais caro. Perfeito. Sim. E como que você tangibiliza isso para um cliente? Eu acho que essa é a principal dificuldade e esse é o motivo Pedro, que tem tantos o entrantes cliente- aventureiros. O cliente hoje, como eu disse, antigamente a pessoa comprava ou alugava um imóvel e ficava ali por 20, 30, 40 anos. Uhum. Tá? Hoje não, a transição é muito rápida. O sujeito aluga um apartamento ou compra um apartamento, ele compra de um quarto, no ano seguinte já está passando por de 2, de 3, ele não cria vínculo, não cria raízes onde ele mora. Então ele quer preço, tá? Porque quando chegar amanhã, que o negócio está ruim, ele não está ali mais. Nós tivemos casos recentes. Muitas vezes Nós ele tivemos nem casos sabe o que recentes é disso. qualidade desse serviço. É. Ele nem conhece o que é a qualidade do serviço. O síndico bom ou o síndico ruim.
Até porque ele não vai sofrer os efeitos da ressaca. Sim, Ele não vai estar lá isso amanhã. Ele só vai sofrer Né? o efeito da Ele- embriaguez, né? Exatamente. Ele quer passar como se fosse um síndico que não aumentou o condomínio. Uhum. Isso a grande temática é essa. Entendi. É o slogan, né? Na minha gestão não teve aumento de condomínio. Então, como se isso fosse algo benéfico. Né? Mas vamos para a nossa caixinha amarela aqui. Tira uma perguntinha aqui. Vamos. É aí em cima. Isso. O Pedro disse que enrolou uma mesma enroladinha aqui Foi para a mim. da inusitado. Foi da inusitado. Cada da um lê a sua Assembleia. pergunta aí e... Começar com você, Alexandre, você que já... Alta taxa de inadimplência impedindo as melhorias no condomínio. Que conselho você daria ao síndico para lidar com essa situação? Acabamos de dar aqui, né? Hã? Acabamos de dar. Não, se bem que não, da alta inadimplência. Como que é possível lidar com a inadimplência e ao mesmo tempo promover melhorias no condomínio? Conselho que você dá para quem está assistindo a gente. Olha, o síndico teria que tomar uma atitude mais enérgica, firme, né? E ele não vai querer encarar o vizinho. Se ele tem uma administradora, ele vai entregar isso para a administradora. Vocês vão fazer a cobrança, o que for necessário, a providência. E muitas vezes a administradora toma a providência. E a primeira providência é fazer uma cobrança amigável, né? mandar uma carta, telegrama, ou um telefonema. E não obtendo o resultado, uma coisa que eu sugeri já várias vezes, deu certo, passar para o advogado mandar a procuração para a gente colher a assinatura do síndico para ele ajuizar a ação. Você entrega para o síndico e fala com o síndico, procura seu vizinho e fala a situação que você me colocou. Uhum. É a utilização da administradora para poder resolver esse problema, né? A administradora está me Que tem impressionando. competência para isso. Qual é a situação que você faz? Dá um jeito. E funciona. Muitas vezes tem funcionado. Foi que eu sempre sugeri isso. Uhum. E deu muito certo. Aí eu estou constrangido. Eles estão me apertando. E a questão é aí, se ele não toma iniciativa, ele passa a ser omisso Passa passa a ser responsabilizado pela dívida do outro. E aí a conta vai chegar para Sim, a conta chega para pra todo cima, mundo. todo É o mundo. que a gente estava falando aqui. Sim. Eventualmente, Vai chegar. A conta E chega. Como já não estava chegando. Com a inadimplência, sacrifica todo mundo. Exato. Então, a taxa de economia devia ser dividida por 10, vai ser dividida por 9. Exato. Até- E além, aí como é o caso, impede além- de realizar as benfeitorias, né? Isso Legal. Ótimo. E a sua pergunta? Conte uma história em que a casa salvou a gestão de um condomínio. Qual era o problema dele e como a gente resolveu? A casa não é propriamente Uma salvar salvação. uma gestão de um condomínio. Mas teve um fato curioso. Um prédio que a gente administrava, o prédio estava caindo aos pedaços. Fachada toda descascando, estava em péssimo estado. E nós demos sugestão para o síndico que criasse um fundo de reserva, baratinho, pequenininho. Hoje fala-se em 10%, na época eu sugeri 2%, para o pessoal assimilar a ideia de guardar dinheiro. E depois de um tempo passou para 5%, 10%, e até que chegou num ponto tinha um dinheiro suficiente que dava para comprar as cerâmicas
para poder revestir o prédio, tá? E o pessoal sempre relutando, não tem dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Então, o que o síndico fez? Ele adquiriu as cerâmicas necessárias que já tinha sido aprovada a Assembleia, o que eu pretendia fazer e tal. Aí, comprou, a empresa entregou todas as caixas lá, vamos supor, fazer em números redondos aqui, são 200 caixas de cerâmica. Então, tá tudo na garagem e tal, porque não tinha outro espaço para poder guardar. E o síndico convocou a Assembleia. Escuta, gente, nós estamos na hora de começar a fazer reforma. Ah, mas não tem dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, cada um vai pegar 10 caixas de cerâmica e vai levar para o seu apartamento, para guardar. Ah, no meu apartamento... Então nós temos que fazer a obra. Então foi uma forma de pressionar os condôminos a desembolsar para poder fazer, e ficou maravilhosa essa obra. Legal. Entendeu? E foi uma Legal. forma de ajudar. convencimento. Né? Uma mediação de conflito ali interessante. Não é problema de gestão propriamente, mas é sugestão para Legal, poder se resolver um problema. Interessante. Eu acho que paralelo a isso também, acho que nós já ajudamos muito os condomínios na gestão financeira, né? Na organização, apoio, né? Hoje em dia, cada vez mais, né? Exato. Situações fiscais complicadas, que condomínios já chegam com pendências. Exato, condomínios implantados onde faça uma busca, né, aos órgãos fiscalizadores, as pendências a qual a gente auxilia e acho que esse é o nosso papel, né, Gil? Outro ponto interessante, condomínios que muitas vezes são entregues por construtoras construtoras pequenas que não têm esse conhecimento de implantação de condomínio, no qual a gente ajuda. Eu acho que isso também é fundamental. Mesmo as grandes construtoras, elas não dão o devido valor para isso, para a seriedade que é a vida do condomínio. Porque eles acham que vendeu o imóvel, mas não corta o cordão umbilical. O pós-venda é fundamental até na avaliação da construtora, do cliente sobre a construtora. E assim, até para a gente não alongar demais a nossa conversa, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda, né, falando sobre um mercado tão vasto. Nós vamos tomar café da manhã aqui. Com tantos assuntos como esse. Esperar liberar o computador pra gente ir lá. Mas eu queria entender de vocês que já viveram um passado, né, que viram a mudança acontecer, a mudança das cidades, a mudança do comportamento. Veio a pandemia, que eu acho que acelerou muita coisa nova surgiu nos condomínios que até então jamais podíamos imaginar, do tipo assembleias virtuais, né? Antigamente era inimaginável pensar em uma assembleia virtual, hoje é uma prática talvez mais comum do que a própria assembleia presencial, a facilidade de participação de cada um na sua casa, seja de onde estiver. Mais comum, mais eficiente, até mesmo com mais adesão. Exato, mais segura, né? Conforto. Exato, mais segura principalmente. Então, acho que a pandemia acelerou muita coisa, acelerou o comércio dentro dos condomínios através dos mini mercados, né? Então, acho que muita coisa aconteceu na pandemia. E esse mercado nosso, ele é muito dinâmico. Acho que todo dia tem uma matéria nova, tem uma coisa nova acontecendo. Queria ouvir de vocês o que vocês esperam para o futuro, tá? Seja um futuro do mercado condominial, um futuro do conceito de moradia, que a gente tanto falou aqui, qual que era o conceito no passado, o que vocês esperam para o futuro e qual é a expectativa de vocês do futuro das administradoras, especialmente da casa. Com relação ao final da pergunta, com relação à casa, tá? A casa, quando foi fundada, a logomarca dela era uma pirâmide. E a pirâmide é um símbolo de solidez, de fixação na terra, tá? Então, você tem os 4 lados, os 4 ventos, a quantidade de sol necessária, tá? E ela é inabalável. E isso nós construímos através da formação,
da própria empresa, na época, que eram parentes, todos parentes. Acho que só te deu mesmo, faltou citar o Gilberto, né? Que a gente Sim, não sim. falou aqui Não, até eu então. falei do Gilberto como um primo, né? Exato. Mas, então, a fundação foi muito bem estruturada e os princípios e os respeitos que havia entre os participantes, tá? E, da mesma forma que eu era um contínuo, um office boy, tá? O Gilberto, que era meu primo, 16 anos mais velho que eu, então eu tinha o respeito por ele da mesma forma com os tios. Tinha o respeito, então a gente, além de ser colaborador, a gente tinha o parentesco no meio, o que é muito difícil dar certo. E depois que esses tios se ausentaram da empresa por motivo de saúde, de viagem, tudo, aí ficamos só eu e o Gilberto, e somos primos. E nós ficamos durante 39 anos à frente da casa, e com a ajuda imprescindível do Alexandre. Tá? No dia que o Gilberto faleceu, eu já estava com a minha vida pré-definida. Essa é uma outra fase da casa que nós não comentamos. Eu tinha a intenção, isso em 2003, de fechar a casa. A casa como é hoje, saúde financeira perfeita, reservas de caixa perfeita, tá? Que dá para atender todas as nossas necessidades. E, na época, atendia as minhas necessidades e atendia também as necessidades do Alexandre, mesmo não sendo sócio na época. Tá? Então, a estrutura da formação foi muito bem feita. Tanto é que foi muito bem solidificada que, quando eu passei esse meu desejo de fechamento da casa, o próprio Evandro, que é o filho do Gilberto, pai do Pedro, resolveu largar a profissão dele para poder se aderir à empresa. O que seria para ele uma profissão completamente nova, mas ele quis arriscar. Ele sendo dentista, cirurgião dentista formado, com ótima clientela, ele renunciou à profissão de prazer dele para poder trabalhar conosco. Da mesma forma, o Daniel resolveu firmar pé lá conosco na casa. O Daniel tinha intenções muito altas. Que era, literalmente altas, que era aviação. Entendeu? E ele resolveu apostar na ideia da casa. Da mesma forma, eu falei, poxa, tem um braço do Gilberto aqui, tem um braço meu aqui. Falta um braço do Alexandre também para poder dar continuidade. Aí convidamos o Sérgio. O Sérgio também, de outra área profissional, era professor de história, ele resolveu abraçar a ideia também. E agora, mais recentemente, uns 5, 6 anos, Pedro? Já tem 7 anos. 7 anos, o Pedro também veio. E os princípios, a forma de relacionamento, de conduta, de respeito, respeito até nos erros nossos. Eu acho que isso está sendo primordial. Tá? Sendo é o que está fazendo a casa ser tão sólida, ou mais sólida ainda, do que era quando foi fundada. Porque a gente não imaginava que fosse chegar uma eternidade, que aí nós vamos chegar depois nos planos econômicos, né, que nós atravessamos, porque tanta coisa que aconteceu nesses 58 anos, e vocês vieram com um fortalecimento, uma ajuda jovem para poder alavancar. Não era aquilo que estava ruim, não. Fazer crescer aquilo que já era força bom. Força para crescer. Aquilo que já era bom. Então, isso, inclusive, me levou, e o Alexandre também, a embarcar nesse curiosidade do sucesso futuro.
Então, o que pode acontecer com a casa... De acreditar mais ainda. Sim. Não, é força jovem. Né? É força jovem, mentes O jovens. negócio existia, está bem organizado, está próspero. O mercado é comprador. Então, nós estávamos aqui, com muito passado e pouco futuro. Então, vem sangue novo. O que a gente tem que fazer? Não era tão pouco futuro, não. Isso foi há 20 anos atrás. Eu estou falando hoje. Né? Hoje. Então, tem que passar para eles, quarta geração, Sim. tá vendo? Que eu sinto que eles estão imbuídos do mesmo espírito que você externou aí, tá vendo? E muito bem imbuídos, que eu sinto, que eu percebo, tá vendo? Que há uma solidariedade com eles, tá vendo? Uma cumplicidade profissional entre eles, todos eles, então vejo que eles são cúmplices mesmo. Tá vendo? É uma pena o Evandro não estar aqui, para eu enquadrar o Evandro e o Sérgio também, que vocês estão trabalhando com cumplicidade profissional, cumplicidade comercial, cumplicidade de ideais, de propósito, tá entendendo? De querer bem para vocês e para outrem, tá entendendo? E eu acho que vai dar mais certo ainda. Não tem jeito de não dar certo. Eu não vejo deslize nenhum. Perfeito. Pode ter qualquer coisa, o respeito pelos erros aqui, que tivemos muitos erros e tal, mas todo mundo respeitando, e até admirando. Se alguém errou, algum de nós errou tentando melhorar. Ou então errou fazendo. Errou fazendo. Entendeu? Então, errou porque ele vai querer piorar? Não. Eu vou querendo crescimento da coisa. Então, agora, isso aqui eu estou sentindo. A minha percepção, né, me dá essa sensação. Sensação. Isso aqui me dá uma tranquilidade, né, porque o que nós trabalhamos, né, se a pessoa se dedicamos suor, muito suor, muitas vezes, né, nossas famílias ficaram em segundo plano, né? E não ver as coisas prosperar ou dar continuidade. Não, eu estou muito feliz, satisfeito mesmo, satisfeito de ver vocês prosperando. Nós sempre trabalhamos com o intuito de realizar um trabalho. Nosso objetivo era realizar um trabalho. Vamos trabalhar. O dinheiro, o salário, é consequência daquele do trabalho que nós realizamos. Tá? A gente não deve ter como objetivo ganhar dinheiro. A gente tem como objetivo trabalhar bem, que automaticamente o dinheiro acontece. Isso eu confesso para vocês aí. Eu já falei com o seu pai até, falo com o Sérgio, não falei com você, que eu estou satisfeito de ver a dinâmica que está a coisa, entendeu? E vocês ficam meio alarmados com a quantidade de gente e tal, mas será que isso aqui, porque a gente contratar um funcionário, a gente ficava, não, peraí, vou conversar, vou deixar para o mês que vem e tal, e o negócio está sendo, está prosperando, está indo para frente, que está precisando de gente, de mão de obra. Está precisando de mão de obra. Então, será que esses meninos estão consultando um ou outro aí e tal, certo? Eles estão trocando ideia. Em 2020, nós devíamos ter de 6 a 8 pessoas trabalhando, inclusive nós, na empresa. Hoje são quase 70, quase né? 70. Você vê que o salto é muito grande. De quanto, e desculpa? o que vem 6 a 8. Qual data que você falou? Em 2003. Aliás, 2003. Beleza. 2003 foi quando deu. Então, você vê, essa isso aí alavancada. vem corroborar o que eu estou falando. Sim. A mão de obra de 2003 para cá. Tá lá. Então, houve um crescimento de 10 vezes. 10 a 12. 10 a 12 vezes, né? Isso é impressionante. Você vê que a empresa está exigindo. Você está exigindo porque... Funcionário representa também a quantidade de clientes, que é o que eu tinha dito antes. A proporcionalidade tem que existir para que o negócio continue. Impressionante. A gente passou na carteira. A gente passou nessa conversa. Acho que a gente tá chegando no nosso a gente tempo, passou aqui, né? cara, de
um balancete artesanal Exato. para uma entrega em tempo real, né? Uma entrega de todos os dados, todas as informações financeiras, informações a vida toda do administrativas condomínio em tempo real. em você tempo pode- real, hoje na palma da mão dos nossos clientes, qualquer cliente nosso em tempo Através do real, aplicativo. através do Aplicativo, aplicativo, através do do site, Tá. consegue ter o que antes era um serviço super artesanal. Passamos por todo o crescimento aqui que a gente viveu, toda Os desafios, os desafios, a Muito mudança desafio. no muito mercado desafio. condominial, a mudança no cenário político e seguimos firmes, né? Eu acho que nós, né, Pedro, principalmente, somos incansáveis na Incansáveis. busca de novas tecnologias, de novos métodos, serviços, né, para poder levar para os nossos clientes o que acha mais Soluções, moderno. buscando mais Assim como soluções. vocês fizeram no tempo de Sim. vocês, na busca do computador, na Sendo busca de um pioneiros balancete, nisso, né? sendo pioneiros. Que a Acho que a- tecnologia na época oferecia para nós. Era Acho que aquilo, a- era o- Era a Acho que a- tecnologia de ponta da ponta. era exato. de ponta. eu acho que a casa, Fomos sempre pioneiros, né? eu acho que a Sempre casa tem inovadores. isso muito forte no seu DNA, Ué. de ser inovador, de estar desbravando o mercado. Acho que esse é o nosso grande propósito. Queria Isso. agradecer imensamente a Perfeito. participação de vocês. Tá? Muito Não. obrigado. Acho que Eu foi agradeço. mais do que um podcast. Isso aqui foi uma aula que nós tivemos. Não, eu né, que agradeço a oportunidade desse bom momento. Né? Acho que Agora, muitas vezes... Tem mais nós- assunto, viu? tem pra lá, tem pra muito mais Tem que mais isso. Acho assunto. que no nosso dia a dia, como tão corrido que é, Não, nós que não a gente temos precisa essa conversar mais um bocadinho. essa oportunidade, né, de Uma conversar. vez eu já tive a oportunidade de conversar com você, e logo que você estava começando lá, eu falei, seu Daniel, me usa. É, isso aí. Eu não escondo conhecimento. É. Meu conhecimento é pode. todo. Nem pode. Vocês são uma- Você lembra? Eu Não, te falei? não fala que vocês são uma enciclopédia viva, não, porque enciclopédia não, trata mas- da não, história muito para trás. Não, mas Nós só no Google. É Você isso aí. lembra? Lembro, claro, perfeitamente. Vem cá, vamos conversar. O que você precisar, o que eu posso Sim, transmitir, eu transmito mesmo e com satisfação. é isso Chat aí. GPT humano. Agora, a tendência, a gente nunca pode dizer o que vai acontecer amanhã. Tá? Ontem mesmo, eu estava vendo, tem uma feira de aviação na França, e a Embraer está se fazendo presente com o veículo voador. Já Então, tá aí, a nossa vida de Jetsons aí tá surgindo, né? Vocês não viveram Jetsons. Mas vamos viver, se Deus não, quiser. Ou para a trás. ideia, né? A Aham. ideia do Jetson. E nós que vivemos, então a gente É isso aí. é incrível. Mas é isso, Excelente. gente. Muito Muito obrigado. obrigado. Eu- tá? eu, Mais mais uma vez, eu agradeço. Obrigado pela nossa companhia, né? De sempre. E olha, Queria... E passamos a bola para vocês com muita responsabilidade e tranquilidade. É isso aí. Queria agradecer a você que nos assiste no nosso canal do YouTube. Não deixe de nos seguir, ativar a notificação, ativar o sininho para que todas as vezes em que o nosso Casa Cash estiver no ar, você seja notificado. Muito obrigado mais uma vez, Nicola, pai. Obrigado, Alexandre, meu tio. Obrigado, Pedro, pela companhia. Obrigado Até o vocês. próximo Boa nosso noite pra episódio vocês. do nosso Casa Cash. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado.